E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui o vlog diário do Nino Denani e da Peteca. Aquele lugar que a gente senta para conversar um pouquinho sobre espiritualidade, espiritualismo, espiritismo, todas essas coisas que estão envolvidas no meio desse métier malucão aí, né? Sempre sem corte, sem edição, sem porra nenhuma. Beleza, Creuza? Como é que vocês estão aí, gente? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês agora. Que é uma experiência que eu tô tentando começar a fazer. Eu quero falar sobre a experiência rapidinho, pra vocês já saberem que eu tô no processo. E depois eu vou trazer aqui pra vocês e dar um alerta sobre a experiência, tá? Me encanta muito estudar sobre o comportamento da mente e, portanto, o comportamento das pessoas com relação a isso, tá? Ou seja, não é só a parte neurocientífica, eu também gosto muito de estudar a parte neuropsicológica, né? Então eu leio bastante a respeito disso, é por isso que eu me interesso muito sobre sonho, sono e as interferências que acontecem com relação a essas coisas todas na pessoa. Então eu tô sempre buscando coisas com relação a isso. Aí de um tempo pra cá, eu venho observando o Todão. Eu sei que ele não é o melhor exemplo de pessoa, na verdade, não porque ele não seria uma boa pessoa, mas porque as pessoas não seriam bons Todds, né? Aí eu comecei a perceber que o Todd, ele tem uma forma de sono muito diferente, aliás, os cachorros em geral, tem uma forma de sono muito diferente da nossa, né? A gente dorme uma vez só à noite e por um período muito longo. E aí o sono acaba sendo muito profundo. E o Todd não. O Todd ele dorme um período menor durante a noite e com intervalos, né? Ele acorda o tempo todo. E também ele faz pequenas sonecas ao longo do dia. E eu sei disso por quê? Porque eu fico acordado muitas vezes aqui até de madrugada, ou às vezes eu viro viro a noite. E o Todd ele vai dormir, aí ele vem, fica um pouco comigo, aí ele volta, dorme um pouco, ele vem aqui. Aí eu comecei a prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Por que os cachorros fazem isso? Tá, eu sei que eu sou meio retardado, mas eu gosto de saber essas coisas. Será que eles têm um sono muito leve, né? Claro, com uma questão evolutiva. E também ele não parece afetar o descanso dele ter essa cadência tão quebrada de sono. E aí eu comecei a pesquisar a respeito do sono, etc e tal, e cheguei na história do sono polifásico, né? Que eu já tinha ouvido falar, mas eu sempre achei que fosse lenda. Que fosse aquelas coisas tipo a parte esotérica da paralisia do sono, sabe? Aí eu sempre achei que fosse lenda, mas enfim, aí eu acabei entrando na estudo do sono polifásico e vi que não é bem assim. Ele ainda tem bastante dificuldades de comprovações em certos momentos, cientificamente falando, mas ele é consolidadamente uma coisa a ser vista, tá? Ou seja, a ciência se preocupa com isso, sim, não é só esotérico que faz isso. Lógico que no meio desse estudo você vai achar um monte de esotérico falando. E eu comecei a pesquisar sobre o sono polifásico, e o meu teste vai ser passar por um tempo de sono polifásico. O que é o sono polifásico? A gente normalmente faz o sono monofásico, né? Que a gente dorme à noite, acorda de manhã, durante 8 horas e acabou. O sono polifásico fala pra gente diminuir o tempo do sono e fazer mais sonos ao longo do dia. Então dormir, por exemplo, 4 horas à noite e depois mais 3 intervalos de 25 minutos ao longo do dia. Então eu tô tentando fazer isso. Eu ia começar ontem, não deu porque eu tava zoado da viagem, aí eu fui começar hoje. Eu acordei até bem mais cedo, mas aí a minha cabeça, enquanto dormia, meio dormindo, meio acordado, falou, mano, eu vou acordar agora e o que eu vou fazer nesse tempo todo, né? Vai ficar chato. Aí eu dormi de novo. Então eu vou começar com esse experimento
Segundo os testes realizados, demora entre 4 e 5 dias para se acostumar. Então, provavelmente entre 4 e 5 dias vocês vão ver efeitos muito, além de efeitos físicos, o que eu acho bem difícil, porque eu já tenho umas olheiras mó profunda, né? Então, aumentar minhas olheiras vai ser um negócio bem complicado. Mas, enfim, talvez eu fique mais lerdo, essas coisas todas, e depois isso melhora. Eu quero fazer esse experimento do sono, vou trazer pra vocês por um motivo muito legal, mas eu vou falar sobre ele quando eu publicar o vídeo, beleza? Então, pronto, 5 minutos que vocês não ouviram nada, né? Desculpa aí. Eu tô falando baixo pra peteca não assustar, porque senão ela me morde. Vamos às perguntinhas de vocês. Lino, a atuação dos números depende da mente do praticante? Por exemplo, eu ter uma certa ideia sobre o número 13 e para outra pessoa significa ser contrário? Ou até mesmo mudando de crenças, tal qual como o 42 e coisas numeradas com 4 para os asiáticos são consideradas como um número ruim? Dessa forma, a numerologia cabalística seria apenas uma reinterpretação dos olhos de um cabalista? Não, brother, não é isso. Não é que a atuação dos números depende da mente do praticante, no sentido de eu falar pra você que o 14, que o 6 é isso e não aquilo. A atuação dos números que eu falei lá no vídeo depende de quem tá ouvindo o negócio. Então, assim, tantufas o que eu falar com relação a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. O que importa, na verdade, é como você que tá me ouvindo compreende isso. Tá? Porque, por exemplo, eu posso olhar pra você, sei lá quem você é, somar todos os números do seu nome aí, e falar, olha, você... Aliás, pegar o número do seu dia de nascimento e falar, olha, você é uma pessoa muito proativa, muito responsável, mas isso cria em você uma visão exterior, né? As pessoas te veem com uma certa reserva porque você tende a chamar muito atenção e isso dá certa inveja nas pessoas. Entendeu? Não importa em que número que isso encaixaria. Importa você que está me ouvindo acreditar no que eu estou falando. E nem importa se isso faz sentido para você ou não. Importa que você acredite que eu estou falando. No sentido de você realmente ser assim, tá? Importa que você acredite no que eu estou falando, porque aí você passará a agir dessa forma. Entende? É isso. Não é eu... sei lá, eu faço uma tabela com o significado de todos os números e aí todas as pessoas que vierem ler comigo são o que eu estou falando faz... Não é isso. Não importa o que eu faço, não importa se essa tabela exista, importa que eu te convença sobre ela, é só isso. Entendeu? A numerologia ela não funciona do numerólogo para o cliente, funciona na verdade única e exclusivamente com o cliente. Então a única coisa que tem que acontecer é eu como numerólogo, preciso contar uma história que te convença. É só isso, sacou? Olá, Nino! Isso que eu quero te contar vai parecer brincadeira, mas não é. Deve ser na verdade, esse assunto é constrangedor pra mim. Tenho um problema com o tamanho do meu pênis. Ele é muito pequeno, mulheres não quiseram ter relações comigo por esse motivo. E eu gostaria de saber se existe alguma magia para aumentar o meu pênis sem que eu tenha que vender a minha alma ou algo do tipo. Obrigado, Nino, gosto muito dos seus vídeos. Ô brother, eu não falei seu nome, tá? Tem uma magia chamada urologia. Tá? Você tem que ir no seu urologista e ver o que ele te diz, velho. Tá? Existem algumas intervenções cirúrgicas que tentam sanar esse problema. Eu não sei, porque muitas vezes existe um problema na nossa sociedade que eu já tenho percebido, prestado atenção nele na verdade, desde a faculdade, porque na verdade foi uma professora minha que trouxe à tona essa questão. A juventude de hoje em dia, por causa das facilidades que a gente tem, está sendo sexualmente educada com vídeos pornôs, né? Então, antigamente os meninos e meninas descobriam sexo meio sem querer ou pelos amiguinhos mais velhos, essas coisas todas.
Hoje em dia os meninos descobrem o sexo através de vídeos pornôs, e isso não é tão bom, tá? E por que não é tão bom? Porque os vídeos pornôs, eles mostram uma realidade pornográfica que não é real, né? Eles mostram uma realidade filmográfica feita pra satisfazer a libido de pessoas, né? Ela não mostra realmente o sexo como é, sacou? Então, por exemplo, uma vez o Cauê Moura, na verdade, falou até que ele estava preocupado com isso, porque os vídeos pornôs hoje em dia são violentos demais, né? Então, como é que seria para um menino que está entrando na puberdade agora, sendo educado através desses vídeos pornôs muito violentos, e esses vídeos pornôs violentos, as meninas simulam que estão gostando daquilo? Então como é que vai ser a primeira experiência sexual de um garoto desse? Por que eu tô falando isso? Porque o tamanho do pênis brasileiro médio tá girando entre torno dos 13 e 14 centímetros. Eu pesquisei pra fazer essa pergunta em particular, eu pesquisei porque é algo sério, tá? Que pariu, cara chato, velho. Só que quando você vê um filme pornô, você vê umas girombas gigantes, né? Uns caras com um pênis que parece uma perna. E talvez você, não sei sua idade, não sei quem você é, mas talvez você esteja tomando por comparação esse tipo de coisa, tá? E não é verdade. É claro, existem certos problemas de micropênis mesmo, que aí são pênis de 2 centímetros ereto, né? E existem esses problemas, existem essas questões. Mas eu não sei qual que é o seu problema, mas geralmente pra você saber, tá? Um pênis brasileiro médio gira entre 13 e 15, tá? Ereto, né? Não mole, ereto. E tem outra coisa também, existem 2 tipos de flacidez peniana, tá? Existem os pênis, e tem até nomes pra isso que eu não vou lembrar, mas eu sei que um deles é tipo o pênis fanfarrão, alguma coisa assim, sabe? Porque existe o pênis que ele é muito pequeno quando flácido, e quando ele enrijece ele triplica de tamanho. E existe o pênis que é grande quando flácido, e quando ele fica ereto ele aumenta pouco. Aumenta 1,5 vezes, 2. Né? Existem esses 2 casos de pênis. Então, leva essas coisas em conta, tá? Aparentemente você tá, não sei se você deve estar começando agora a sua vida sexual. Eu não sei de verdade qual que é o seu caso, tá? Eu tô levantando hipóteses aqui pra de repente você saber aí, tá? Agora, se você tem realmente um caso de micropênis, aí procura seu urologista que ele vai te passar as melhores indicações, tá? Isso é um assunto muito sério, porque o pênis é um lugar ricamente capilarizado, né? E irrigado de sangue bastante. Precisa de muito sangue para deixar um pênis ereto. O corpo cavernoso do pênis, que é a haste peniana, ele tem áreas de passagem de sangue muito extensas. Então você não pode mexer. E essas coisas que você vê na internet de bomba de sucção, sei lá quais são as coisas milagrosas que a internet dão, não funcionam, tá? E podem prejudicar, inclusive, inflamando o corpo cavernoso, ou trazendo algum problema na glande, alguma coisa assim, tá? Então, brother, não procura essas coisas não, vai num urologista, tá? Urologistas são profissionais que são super cuidadosos, são super sigilosos, discretos, não falam, né? Isso é sigilo médico mesmo. Então, vai num urologista e vê o que tá acontecendo, beleza? Não fica procurando magia não, cara. Nesse caso em particular, vai num urologista. Certo? Tio Nino dando aula de educação sexual aqui. Bom, primeiramente o seu canal é maravilhoso, você é maravilhoso, explica tudo de uma forma que dá pra entender perfeitamente o que tem a passar. Muito obrigado, pessoa. E segundamente, tenho uma dúvida. Os sigilos podem ser usados contra, não seria bem essa palavra, porém não me vem outra na cabeça.
uma pessoa específica, por exemplo, quero que fulano de tal faça tal coisa, ou quero que fulano de tal pense em tal coisa. Coisas assim, como se influenciassem a outra pessoa, entende? Queria saber se é possível. Não, pense errado, não quero fazer nada, algo do tipo, só a título de curiosidade mesmo. Muito obrigado e novamente adoro seu canal. Sim, isso é possível. Inclusive eu falo sobre isso no vídeo sobre servos astrais, que eu já gravei, já editei. Ele deu pau ontem na exportação, mas eu já gravei, já editei, então eu já posso falar pra você que sim, eu falo sobre isso inclusive no vídeo, tá? Dá pra você usar um sigilo pra influenciar, eu acho que é isso que você quer saber na verdade. Dá pra usar um sigilo pra influenciar um terceiro. E esse terceiro nem precisa ver o sigilo. Nino, qual a verdade sobre o rei Salomão? Sou um ex-adventista e ele não ensina a verdade sobre isso. Ele quem? Deve ser o adventismo, né? Não sou maçom para ter acesso a algumas verdades. Poderia então me ajudar com isso? Queria saber tudo o que a igreja não fala sobre Salomão. Cara, na verdade nem a maçonaria sabe a verdade sobre Salomão, cara. A maçonaria, ela, pelo menos o grau que eu cheguei, né? Eu não sou 33, então eu não sei tudo que a maçonaria ensina, né? Mas na verdade assim, cara, tudo que tá meio que no Velho Testamento, aliás, grande parte do que está no Velho Testamento é teorizado. Não é provado nada ainda. A gente não sabe se rei Salomão realmente existiu como figura histórica, tá? Porque no final das contas, a gente nunca encontrou o templo de Salomão, por exemplo. Nem ruínas do templo. Então a gente não sabe se o cara de verdade existiu. Ou se isso era uma metáfora. Porque qual que é a brincadeira? Os livros da Bíblia, tanto o Pentateuco judaico quanto os evangelhos canônicos. Não, o Pentateuco judaico, ele é cheio de mitos, mitos etiológicos. O que são mitos etiológicos? São aquelas historinhas que os pais contam para os filhos para justificar as coisas que eles não saberiam explicar de outro jeito, tá? Então, por exemplo, um mito etiológico brasileiro muito famoso é o mito da tartaruga, né? Que Deus estava dando uma festa no céu, aí a tartaruga foi convidada, queria ir, só que ela não, obviamente não voa, não as que não são do Mario. E aí ela resolveu pegar uma carona com a cegonha. E aí ela subiu. Só que lá no alto a cegonha meio que bateu um vento, a cegonha meio que se bagunçou toda, deu uma turbulência na cegonha lá, a tartaruga caiu. Quando caiu, quebrou o casco. Aí Deus, que estava dando a festa, vendo a merda que ele fez, ele foi lá e consertou, meio que colou o casco da tartaruga. E é por isso essa explicação para a qual o casco da tartaruga seria fendido, sabe? Tem aquelas várias partes, então, porque ele quebrou e Deus colou. Isso é um mito etiológico. Então, o Pentateuco, ele é basicamente uma união de mitos etiológicos, assim. Por que o ser humano... por que tem várias línguas no mundo? Pensa naquela área lá onde o judaísmo se desenvolveu. Por que o ser humano tem várias línguas? Porque o ser humano foi ganancioso, construiu uma torre para alcançar Deus, aí Deus ficou puto e falou para todo mundo falar uma língua de... Deus podia simplesmente ter quebrado a torre, mas não, ele achou mais interessante fazer todo mundo falar línguas diferentes e não se entender mais, né? Porque assim, inclusive a gente proporciona as guerras que a gente tem hoje, né? Tipo, então o holocausto nuclear é culpa de Deus. Enfim, o holocausto nuclear não existiu, né? O holocausto é culpa de Deus, porque no final das contas, né? Foi ele que fez a gente falar línguas diferentes. Por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Porque foi a mulher que deu a maçã pro Adão comer. Sabe, essas coisas. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente foi expulso do paraíso. Sabe, é uma união de mitos etiológicos. Então a gente não sabe até que ponto a história de Salomão também é um mito etiológico, né? É provável que Salomão, quanto figura histórica, quanto rei, tenha existido. Mas é muito difícil, por exemplo, que ele tenha tido 15 mil amantes, sei lá, com um número absurdo de mulheres, né? Então é assim, velho, eu não posso te falar isso simplesmente porque ninguém sabe, tá?
E aí, tio Nino, como é que você tá? Gostaria de saber qual o preço da magia e faltou aquele prometido vídeo sobre os servos astrais. Abraços a todos, incluindo Peteca, Todão e Bibbles. Acho que errei no último, mas deu pra entender. Bibbles é B-E-B-O-W-S. Bibbles. O vídeo, então, eu acabei de falar, né? O vídeo sobre os servos astrais já tá gravado, já tá editado, só tá exportando. Preço da magia. Cara, o preço da magia depende do operador e depende da magia. Não dá pra te falar isso, né? Que o preço é esse. Não dá. O preço ele tá intimamente ligado à magia que você fez e ao mago, tá? Por quê? Porque a gente imagina que no universo as coisas se balanceiem, tá? Naturalmente. Eu sempre falo da harmonização energética, harmonização. O que é harmonização? É um balanceamento que o universo faz. É lógico que não é o universo não é uma entidade que vai e faz, né? A natureza funciona assim. Então, se você tem muito calor numa área fria, o calor vai esfriar, o frio vai aquecer, né? Até que eles se encontrem no meio do caminho. E quem tem mais força, se você pegar uma panela quente de água no Polo Norte e jogar pra cima, a água quente ela vai se esfriar porque o Polo Norte inteiro é frio, né? Então tem muito mais área fria do que a bacia de água que você está jogando. Então, eu fazer uma magia, as coisas que vão precisar para me harmonizar de novo são diferentes da Ana, são diferentes da Bibbles, entendeu? É meio isso, então não dá pra gente falar o preço exatamente das coisas, eles acontecem. Certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham uma ótima semana aí, uma ótima terça-feira. E eu vejo vocês amanhã no vídeo sobre servos astrais.